Esdras capítulo 7, do verso 6 ao 10. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no ano 7º do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no ano 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Temos algum pedido de oração? Vamos interceder, orar pelos outros. Nosso Pai, nosso Deus, nós queremos nesta noite, mais uma vez aqui, pedir ao seu Espírito Santo que ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor possa abençoar-nos, Pai Celestial, no falar a sua palavra, e ao mesmo tempo que eu tenha, Senhor, a sua unção para ministrar, que o mesmo Espírito conceda unção para os meus irmãos também ouvir e compreender, Senhor, lições maravilhosas de cada momento do estudo. Senhor, nós abençoamos a vida de cada irmão presente que estará ouvindo nossa mensagem neste momento. Que a bênção do Senhor alcance cada um, alcançando a mente, alcançando o coração, alcançando o Senhor, todas as áreas da sua vida, aonde a palavra poder alcançar, que haja vida para a glória e o louvor do seu nome. Quem pode dizer amém? Toma o seu assento por bondade, e vamos aqui juntos mais uma vez estudarmos a palavra. Eu quero pedir toda a atenção dos meus irmãos. Obrigado, minha irmã Thaís. Quero pedir toda a atenção dos irmãos, porque a gente procura ser, irmão, rápido, e não é porque vamos ser rápido que deixaremos de ser bem claro e usado por Deus. Vamos começar a lembrar-nos que estamos estudando a Bíblia, ou seja, cada livro da Bíblia, de forma panorâmica. E como se estuda o livro da Bíblia de forma panorâmica? Se faz uma introdução, depois se aprende a autoria e também a data, depois tem a estrutura, as divisões do livro, e depois tem fatos importantes relatados no livro, e finaliza características especiais do livro. Assim se estuda então de forma panorâmica o livro da Bíblia. E nós estamos em Esdras, e segundo os estudiosos, Jesus no livro de Esdras, ele é conhecido como nosso restaurador. Diga bem alto para me ouvir: Jesus, mais alto, Jesus é nosso restaurador. Diga: Jesus é o meu restaurador. Então olhe para quem está do seu lado e diga: Ele é o nosso restaurador. O livro de Esdras, queridos irmãos, vai mostrar-nos o Senhor Jesus como restaurador. Outra coisa importante que nós podemos ver, o livro de Esdras,
Sim, e Neemias é um livro só na Bíblia hebraica. Isso é importante você lembrar. Nas nossas versões, eles são divididos, mas na Bíblia hebraica é um livro só. O que preciso saber, pastor Fábio, na introdução do estudo de Esdras? O que precisamos saber? Anote, irmãos, o livro de Esdras e Neemias e também Esther encerram a história de Israel nas escrituras hebraicas, época em que atuaram, olha só, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha que importante essa informação, que na introdução agora do estudo eu estou lhe informando. Você está sabendo então que o livro de Esdras, também Neemias e Esther, eles vão estar encerrando, queridos, as escrituras hebraicas. Então veja que agora, esse fechamento do livro, ou melhor, da Bíblia hebraica com esses livros, tem que ser lembrado que os profetas, irmã evangelista Beloni, que está sendo usado enquanto isso está acontecendo, Ageu, Zacarias e Malaquias, eram os profetas, diaconisa Cleide, que estavam ali sendo usados por Deus, que Deus estava usando eles nesse período do livro de Esdras, nesse período do livro de Neemias. Então, queridos, é necessário sabermos nessa introdução que o livro de Esdras registra o regresso, olha que interessante, o regresso dos judeus que estavam exilados, lembra? Estavam exilados, cativos na Babilônia. Olha que interessante, você deve lembrar que no livro que nós estudamos anteriormente, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, vai falar dessa levada do povo de Israel para o cativo. Aí temos o profeta Isaías profetizando, temos o profeta Jeremias profetizando, profetas que foram usados por Deus, anunciando, irmã Tatiane, para eles não caírem ou continuarem naquela bancarrota de desobediência, de idolatria, de rebeldia contra o Senhor, porque a mão do Senhor iria agir, e agiu levando eles, ou permitindo eles serem levados pelo grande imperador ou rei Nabucodonosor II, ou segundo, no ano 586 a.C. Então Esdras, sim, e também Neemias, os livros que vão mostrar o regresso do povo que estava cativo 70 anos para Jerusalém. É importante então sabermos disso para nós estudarmos o livro de Esdras. Amém? Olha, queridos, não se esqueça que o livro de Esdras vai tratar de assuntos muito importantes para o conhecimento do cristão. Então dobre a sua preciosa atenção, porque agora a data e o autor é necessário. Olha só, autoria e data, é isso que estamos aqui dizendo agora. É muito provável que Esdras tenha escrito o livro que leva o seu nome. Amém? É muito provável. Muito provável quer dizer então que não é algo duvidoso. Esdras e Neemias constituem um único livro na Bíblia hebraica, na escritura hebraica. Desse modo, ele seria o autor dos 2 livros escritos num período aproximadamente 450 a 420 antes de Cristo. Entendendo isso, amados, que eu creio ser muito importante, a gente já começa então a se aproximar dos ensinos, cooperador Lucas, do que a gente pode estar aqui então aprendendo do livro de Esdras. Vamos ver, queridos, que segundo a tradição, Esdras foi o responsável por reunir todos os livros do Antigo Testamento em um único volume. Olha que informação interessante. Por exemplo, irmão, vamos nos aproximar disso aqui.
Por que Deus permitiria ou permitiu que a sua palavra verbal, a sua palavra viva, fosse agora escrita em livro, escrita em pergaminho, escrita em papel? Imagine comigo, irmão, por que Deus permitiria ou permitiu que hoje nós tivéssemos a Bíblia como a gente tem? Já parou para perguntar sobre isso? Porque agora estamos informados que Esdras teve essa tarefa de organizar, sim, os livros do Antigo Testamento em um único volume. Oh, meus irmãos, você fazendo uma busca na questão histórica, ou olhando a questão histórica da literatura, a maioria dos pensadores vão dizer que hoje os livros que nós temos, eles estão realmente existindo até hoje por causa de alguns fatores. Eu quero falar para você o primeiro. Olha só, segundo o olhar da história literária, os livros, e também agora incluindo a palavra de Deus, eles são acessíveis, irmãos. Por isso que Deus, penso eu, evangelista Beloni, permitiu que a palavra dele estivesse escrita em livro, irmão. Porque o livro é algo acessível. Livro é algo que a pessoa que se interessa, ela pode comprar, ela pode ganhar de presente, ela pode pegar esse livro, ela pode ler esse livro, ela pode perceber o que o escritor está dizendo. Assim é a importância da palavra de Deus. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15, verso 4, faça isso, por favor. Romanos capítulo de número 15, verso de número 4. Olha, por exemplo, no telão, está escrito: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ei, irmão, esse livro que nós temos na mão, hoje, ele serve para isso ali, ó, para nosso ensino, amém? 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 Para nosso ensino. Você tem aprendido com a palavra de Deus, irmão? A palavra de Deus tem lhe ensinado, sim ou não? A palavra de Deus foi escrita lá, para nosso ensino foi escrito. Deus permitiu alguém escrever, Deus permitiu alguém colocar no papel, colocar no pergaminho, escrever em 10 tábuas, ou escrever em madeira, escrever em pedra, irmão, para chegar até nós hoje como uma forma de ensino, irmão. Quantas pessoas ignorando o ensino bíblico, diaconisa Cleide? Quantas pessoas sem interesse no aprendizado da palavra de Deus, irmão. E não venha me culpar que é falta de tempo, não venha me culpar falando que é porque está cansado, porque, irmão, quando se tem interesse, a gente se dobra. Quando se tem interesse, a gente faz agenda antecipada, a gente gasta dinheiro. Quando tem interesse em alguma coisa, a gente faz até coisa que os outros, não acredito, daqui a pouco está lá o fulano, porque ele estava interessado. Olha aqui, queridos, ó, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, o que você vai lendo, irmão, relacionado aos atributos de Deus? O que você vai lendo nas Escrituras relacionado ao que o Senhor vem realizando? Irmão, isso é para nos dar esperança. Olha uma outra razão por que também podemos pensar Deus permitindo a palavra verbal dele, a palavra poderosa dele ser escrita. Veja bem, queridos, por que, pastor? Porque nós temos que lembrar isso aqui, irmão, ó, um bom livro que vai passando de era a era, geração a geração, ele vai permanecendo relevante, importante para todos os tempos, para todas as gerações. Então você tem em mãos um livro que quando você lê, ele é relevante. Quando você estuda, você vai ver Deus falando para Josué, capítulo 1:
não te aparte desse livro, medita nele de dia e de noite, porque assim você vai fazer o seu caminho prosperar. Ô irmão, preste bem atenção e veja quantas realidades para esse livro chegar até a nossa mão. E o grande Esdras, ele teve essa responsabilidade de reunir todos os livros do Antigo Testamento, para hoje nós sabermos que tem uma aliança sim com o povo de Israel, mas também tem uma aliança com o povo que Deus tem chamado na nova dispensação, a dispensação da graça. Vale um glória a Deus aí? Agora não esqueça, irmão, que essa tarefa semelhante é uma tarefa difícil, a de Esdras. Não é fácil colocar coisas em ordem, não é fácil organizar coisas como este homem fez. Olha então para quem está do seu lado e diga para ele, olhe para ele e diga: se Deus te chamou para algo, não pensa que é moleza, não pensa que é tirar a bala da boca de criança, nem pirulito, irmão. Se Deus te chamou para alguma coisa, é porque isso que Ele chamou nós vai exigir pessoas de fibra, de coragem. Não é covarde, não, que Deus tem chamado, irmão. Covarde ficou para trás, sim ou não? Então Deus conta com você. Agora, você está acreditando nisso? Ou nós estamos? O fulano faz, o irmão faz, a irmã faz. Deus chamou o fulano, irmão, não. Esdras nos ensina que agora o momento era dele. E como diz a Bíblia, e Davi serviu ao Senhor no seu tempo. Seu tempo vai passar também, irmão. Eu estou conversando com pessoas, evangelista Beloni, que estão muito arrependidas por não ter feito o que o Senhor falou para eles fazer no tempo que eles podiam ter feito. É mais ou menos igual aquelas pessoas que precisam morrer e não morrem, porque é uma coisa ruim. Não fez, irmã Fernanda, o que tinha que ter feito. Nem em paz consegue ir para o outro lado. Olha aqui para mim, irmão. Tem gente que vai ficar vendo na cama ali, ó. Entra ano, sai ano, entra ano. Talvez é porque não vai perdoar, não? Não vai liberar perdão, não? Eu li um livro antigo, mas vale a pena lembrar, de um médico japonês que tratava só de pessoas no estado terminal. Só no estado terminal. Daqui uns meses morreu, daqui um ano morreu, e ele acompanhava o processo. A maioria, Diácono Ivair, queria levantar daquela cama, ir lá conversar com a mãe, ir lá conversar com o pai, ir lá pedir perdão para não sei quem, ir lá voltar a fazer o que não fez, na hora, irmão, da cama brava, viu? É nessa hora que a gente tem que tomar cuidado, porque muitos estão dizendo, agora eu estou bem, mas na hora que começa a juntar o pezinho e a mãozinha, aí, queridos, olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: tudo que vier a mão para fazer, faça, conforme as tuas forças. O que nós podemos aprender ainda mais no livro de Esdras? Vamos aqui saber agora tema e propósito do livro. Os irmãos gostaram? Estão gostando? Tema e propósito. O tema predominante do livro de Esdras é a restauração, a reorganização e a reforma da nação judaica. E aqui eu gostaria de dizer para os irmãos, o fato de Deus ter colocado, ou melhor, tocado no coração de reis pagãos, para que permitissem o retorno dos judeus, como nós estudamos no livro anterior, irmão, Deus tocando no coração de Ciro, tocando no coração de Artaxerxes, meus irmãos, Deus tocando no coração desses reis, é para mostrar que quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Quando Ele promete, Deus, você tem certeza disso, irmão? Quando Deus promete, Ele. Então, vendo agora o livro de Esdras, a gente vai entender que Deus está realmente levantando Esdras, levantando pessoas para promover, olha que interessante, promover sim, essa grande restauração na nação de Israel.
Agora, queridos, podemos nos aproximar de verdades como, por exemplo, Deus cumpre a palavra dele, mas o que eu e você estamos fazendo enquanto a promessa não se cumpre? O que eu estou fazendo para não perder a esperança? O que eu estou fazendo para não desanimar? O que eu estou fazendo? Diante de tantas promessas que eu e você temos, irmão, o que nós estamos fazendo? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 40, verso de número 31. Está aí uma boa dica para todos nós, e é o que eu tenho feito, é o que eu tenho buscado fazer. Isaías, capítulo 40, verso 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso que eu estou fazendo, irmão, esperando no Senhor, e não está me faltando força. E você, o que você está fazendo diante de uma promessa que não se cumpriu ainda? O salmista diz: esperei com paciência. Nós estamos esperando com paciência ou querendo imprensar Deus na parede? Nós estamos esperando confiantes ou estamos esperando bem duvidoso? Pergunte para você mesmo nesta noite, porque o tema e o propósito do livro, aqui o tema predominante é que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Sim, amados, e aprendemos que Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Deus falou através do profeta Jeremias, capítulo de número 30, versículo 16 ao versículo de número 20, que Ele, queridos, que iria estar fazendo o impossível para que Israel viesse de volta para Jerusalém. Você acredita que Deus está trabalhando a seu favor, irmão? Você acredita que Deus está trabalhando a seu favor? E quando Ele fica em silêncio, você continua acreditando? E quando a gente ora e Ele não responde do jeito que a gente quer, vai continuar sendo crente? E quando Ele não faz como a gente quer, você continua confiando, amada igreja? Irmão, o livro de Esdras nos ensina a voltar a esta questão, porque o cativeiro da Babilônia, sim, que ficaram aproximadamente 70 anos, lá os judeus, irmãos, foram curados da idolatria. Lá no cativeiro, os judeus foram tratados. Por isso que muitas das vezes, olha aqui para mim, irmão, eu fico observando Deus permitindo alguns cativeiros na vida de algumas pessoas. Acho que é para elas não ser tão pegajosas nas coisas materiais, tão crer em umas coisas, irmão, que não são eternas. Não está brigando por nada de eterno, mas, irmão, se alguém deve R$1 para ela, já é o motivo dela nem olhar mais na cara da pessoa. Eu fico observando as pessoas ficam em cativeiros muito tempo. A gente entra em alguns cativeiros e esquece que vai ser normal, diaconisa Cleide. Mas todo cativeiro, irmão, deixa sequela. Cativeiro financeiro, nome fica sujo na praça. Cativeiro emocional, você passa a ser dependente emocionalmente de alguém, escravo das emoções de alguém. Cativeiro financeiro, emocional e tantos outros cativos, droga, vício, pornografia, toda essa desgraçaiada que deixa as pessoas cativas, deixa sequelas. Eu fico vendo alguns meses, anos em cativo, falando assim: é só um tempo, pastor, depois eu vou voltar. Você acha que volta, diácono Adelson? É difícil, irmão. Eu posso diminuir a oração, mas nunca parar de orar. Diminui a oração, mas parar de orar? Diminua a leitura bíblica, porque eu tenho que ler livro para dar teologia, livro do curso que eu faço, eu leio meu devocional, eu leio uma semana, eu leio uns 3 livros, mas não paro de ler a Bíblia. As pessoas entram em certos cativos e ficam muito tempo. Ah, pastor, tenha paciência, depois eu volto. Não volta a mesma pessoa, irmão Fernando. Não volta com a mesma força, irmão. Não volta. Então tome muito cuidado em você cair em cativeiro, em você ficar preso em certas coisas que Deus desagrada, que Deus não está contente, achando que depois você vai voltar e vai ficar bem. Se você ler o Salmo de número 126, você vai ver que o povo de Israel já tinha colocado as harpas
pendurado nas árvores, no salgueiro. Nós não queremos nem adorar mais. Nós nem queremos adorar mais. Então olha aqui para mim, querida igreja. Se nós estamos aqui para aprender algo no livro de Esdras, o tema e o propósito é que Deus cumpre suas promessas, amém? Demonstra a fidelidade de Deus, amém? E nos exorta a tomarmos cuidado, irmão, em cairmos em cativeiros, porque cativos ou cativeiros vão roubar coisas de nós. Vão roubar coisas de nós. E é coisas que pertencem unicamente a Deus. Vamos entrar agora no esboço do livro. O esboço do livro, ele tem duas divisões. Quantas eu disse? Quantas? Duas divisões. O livro de Esdras pode ser dividido em duas divisões. Quais são elas? Primeiro, capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, e capítulo de número 7 ao capítulo de número 10. São as duas divisões que o livro de Esdras nos orienta. O que podemos aprender então? Primeiro, na primeira divisão, o retorno dos judeus liderados por Zorobabel. Eu disse quem? Zorobabel. Agora veja, o que fez Zorobabel? Quem era Zorobabel? Veja, queridos, que Zorobabel, segundo Esdras, abre a Bíblia comigo, capítulo 3, versículo de número 2. Esdras, filho de Salatiel, Esdras 3, verso 2, olha lá, filho de Zelatiel e neto de Joaquim, o rei de Judá, que foi preso na Babilônia. Esse é o Zorobabel. Zorobabel era responsável pelos assuntos civis da região da Judá sob o governo persa, conforme está em Ageu, capítulo de número 1, verso 1. Por que eu estou falando isso aqui para os irmãos? Porque na primeira divisão do livro de Esdras, esse Zorobabel, irmão, é um líder. Esse Zorobabel é quem? Um líder. E o que ele fez? Olha lá o que ele fez. É interessante você ler o livro, porque Zorobabel inicia as obras da restauração do templo, suspensão, reinicia e dá também conclusão, restabelecimento dos sacrifícios e celebração da Páscoa. Olha que coisa interessante que Zorobabel fez. E no livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6, Deus deu uma palavra para Zorobabel, diácono Ivair, interessante. O que diz lá? Em Zacarias capítulo 4, verso 6, o Senhor disse para ele: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o... Olha, irmão, que palavra Deus deu para esse líder. É duro. É duro quando as pessoas não estão no mesmo espírito. A Bíblia diz que Moisés, Deus falou: Moisés, dá do seu espírito a esses homens. Transfere do seu espírito para esses homens. É duro quando a pessoa quer que uma liderança, irmão, faça uma coisa e aqueles que são liderados não estão no mesmo espírito da liderança. E hoje tem muito isso. Quantas das vezes você está me ouvindo pregar no domingo, está me ouvindo me ensinar numa terça-feira, está me ouvindo pregar numa quinta, constantemente, irmão. Aí eu falo uma coisa que talvez você não gosta, você esqueceu dos meus 19 anos pastoreando, você esqueceu que eu sou um homem que estou casado há 21 anos, tenho 2 filhos, você esqueceu de tudo isso, por causa de uma palavra que eu falei, tendo como líder, irmão Fernando. Tem gente, irmão, que não está no mesmo espírito, que não entendeu. Zorobabel tinha uma responsabilidade muito grande, iniciar, irmão. Não é fácil você começar iniciando uma obra. Então agora aqui com esse líder Zorobabel, irmão, a gente vai aprender, estamos aprendendo que precisamos dar importância a significados que são reais e verdadeiros aos olhos de Deus.
Agora, Zorobabel está restabelecendo os sacrifícios e a celebração da Páscoa. Isso era significativo para o povo. Tem coisas boas te aguardando, meu irmão. Amém? Tem coisas boas nos aguardando, meu irmão. Mas você está sendo líder dessas coisas boas? Você está liderando, irmão, aquilo que é necessário você liderar? Tem coisas que nunca começam na vida da gente, cooperador Alain. Nunca começa, porque a gente não começa nada. E tem uns que começam e já para. Não termina, irmão. Então, hora que eu fico observando, meu Deus, irmão, tem gente que começa a aprender a tocar. Ai, meu Deus, faz uma bolinha e já para. Tem gente que começa, não, isso é muito difícil, já para. Onde você vai chegar com esse tanto de paradas que você ultimamente anda dando, fazendo? Olha aqui que interessante, irmãos. Tem coisas boas na nossa vida que não vêm porque não estamos liderando as nós mesmos. Não estamos liderando nossas capacidades, nossos potenciais. Sim, não estamos liderando nossas habilidades, nossos talentos. Como é que vai fazer? Outra divisão que nós encontramos no livro de Esdras é que agora a segunda divisão é o retorno dos judeus liderados por Esdras. Quem eu disse? Esdras. Então agora é necessário a gente aprender quem foi Esdras. Nós estamos estudando o livro dele. Quem foi Esdras? Olha, irmão, escute. Esdras foi um líder que Deus levanta cerca de aproximadamente 15 a 30 anos após Zorobabel. Se você é um estudioso das Escrituras, você há de lembrar, queridos, que entre o capítulo 6 e o capítulo 7 tem esse tempo aproximadamente. Mas como alguém está lendo um livro, uma história, não dá para ficar narrando os tempos entre eles. Mas é depois desse tempo provável que agora Deus levanta esse homem chamado Esdras. O que ele fez, estando como líder? Estudioso Esdras era da Torá. No capítulo 7, verso 1 até o verso de número 10, que nós lemos do verso 6 a 10, você vai ver tudo isso aí. Você vai ver que Esdras agora é enviado pelo rei Artaxerxes para, sim, continuar essa restauração, continuar essa obra que o Senhor já tinha agora começado. Ô irmão, olha aqui para mim, para nós aprendermos algo aqui muito forte. Restauração na vida espiritual e social na nação de Israel era o que esse grande líder Esdras estava agora realizando. Eu fico assim impressionado com essa questão, irmã Cristiane, porque ser líder das coisas materiais, irmão, é bem mais fácil. Quando você tem que liderar as pessoas espiritualmente, não é fácil. A gente vê na casa da gente. Tenta juntar todo mundo lá para fazer um jejum, você vê. Você apanha. Você é chamado de santão demais. Vai, tenta fazer para você ver. Chama eles agora para um churrasco. E eu nem preciso me convidar. Eu já estou indo. Veja você como é que é duro, é difícil liderar as pessoas espiritualmente, irmão. Veja para você ver. Vou fazer uma pergunta direta. Quem jejuou semana passada, levante a mão. 3 pessoas, olha aí. E nós estamos em quantos aqui nesta noite? Então, queridos, não é fácil. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus levantou Esdras para restaurar agora essa nação de forma espiritual e social. Mas não foi fácil. Olha o capítulo 10 para você ver de Esdras. Agora Esdras teve que lidar com um problemão muito sério com aquele povo, diaconisa Cleide. E qual era o problema? O povo agora de Israel, o povo de Deus, fizeram casamento misto, irmão. Casamento com outras pessoas de outras nações que não podia. Porque se você ir lá para Deuteronômio, capítulo 23, verso 1 a 4, há uma proibição do povo de Israel se casar, se misturar com outros povos.
Mas agora aqui em Esdras capítulo 10, Esdras está pedindo misericórdia a Deus, fazendo uma aliança com o povo, dizendo: deixa essas mulheradas para lá, deixa esses casamentos que Deus não se agrada para lá, e voltem a ter uma aliança com Deus de Israel. E ainda bem que o povo, irmão, atendeu. A mão de Deus iria estar pesando sobre aquele povo de novo. Olha para você ver que Esdras agora, ele fez o que? A viagem de Esdras para Jerusalém, ela foi respaldada pelo rei Artaxerxes, sim, que era o rei da Pérsia na época. Ele até contribuiu financeiramente, prata, ouro, liberou sacerdotes, liberou os levitas, e o grande líder Esdras foi levando essa turma toda, irmão, para uma grandiosa restauração, sim, social e espiritual. É importante frisarmos aqui que o retorno dos judeus exilados à sua pátria, a reconstrução do templo e a reforma precedida agora aqui, sim, por Esdras, irmão, nos ensina muitas coisas. Como é que está a nossa área material, irmão? O Senhor precisa fazer algumas restaurações em nossas áreas materiais. Então vai precisar de uma pessoa liderando lá. Eu estava conversando com o irmão, ele está com um problema financeiro, diaconisa Cleide, evangelista Beloni, eles estão com um problema. Aí eu só di 2, 3 pinceladas. Como é que é o gasto de vocês? Sempre o cartão está estourado, sempre é isso e aquilo. Eu falei, mas quem tem juízo para fazer lá um orçamento? Minha mulher. Eu falei, então passa os cartões para ela. Não. Você não quer começar a arrumar as coisas? Tem uns que é mais seguro, irmão. Tem uns que é muito mão aberta, vai estourar todo o dinheiro. A gente tem que ser sincero. Não, eu vou deixar na mão do mão mais fechada mesmo, porque na minha, até banana jogada na rua quer comprar. Aí não acha dinheiro, irmão Deus. Você já viu, irmão, que agora as empresas que dão cartão, você gasta realmente o seu cartão com coisa de comer? Porque a gente vai no mercado hoje, tem sapato no mercado, tem zorba no mercado, tem sutiã no mercado, tem tudo lá. Isso aí não é de comer. O cartão, meu irmão, era para coisa de comer. E aí, diaconisa Cleide, olha a dificuldade. Para e pensa, irmão. Porque hoje a gente pensa assim, meu Deus, eu estou tendo que comprar arroz. Mas quando a cesta vinha direto, você nem pensava. É uma grande dificuldade isso hoje, irmão. A gente não para pensar, mas a gente mais gasta dinheiro de forma emocional do que racional. Precisamos de uma restauração espiritual na nossa vida. A gente não está conseguindo ler a Bíblia. Você acha que é fraqueza ou é safadeza? A gente não está conseguindo orar um pouco, irmão. Você acha que é fraqueza ou é safadeza? Precisamos de restauração espiritual, irmão. Se Jesus não vier, irmão, o que será de nós, a igreja? O que será do meu filho? O que será da sua filha, do seu filho? Se eles não têm mais uma mãe que intercede, se eles não têm mais um pai que ensina alguma coisa de Bíblia para eles, o que será, meus irmãos? A gente tercializa. Irmão, precisamos de restauração. Esdras nos ensina, sim, Zorobabel nos ensina que é preciso haver restauração no meio do povo de Deus. Vamos encerrar o estudo lembrando os irmãos, o livro de Esdras abrange um período de cerca de 80 anos, e esses 80 anos registrados deixa maravilhosas lições para nós, que não podem ser ignoradas. Amém? Esse livro que acabamos de estudar é um livro que nos antecede o próximo livro, o livro de Neemias, um terceiro líder que Israel teve para uma oportuna hora, e que a gente possa, irmãos, não desanimar, em nome de Jesus.